Então, muito boa noite a todos e a todas. Este é o meu primeiro vídeo do meu canal, aqui no YouTube. Este vídeo pretende ser uma apresentação daquilo que depois, mais tarde, se poderá vir a desenvolver de uma forma mais sistemática. E como apresentação daquilo que eu virei a desenvolver, eu vou falar um bocadinho do meu trabalho de investigação e do meu trabalho clínico e dos desdobramentos deste mesmo trabalho que podem surgir num futuro próximo. E é isso que se espera. Bom, eu sou psicólogo, formei-me entre 2005 e 2010. Em 2000, logo nessa altura, em 2009, 2010, eu comecei, portanto, o meu estágio foi no âmbito do fenómeno de droga, em particular no âmbito das toxicodependências e do contexto da redução de riscos e minimização de danos, numa instituição que é a Norte Vida, a Associação para a Promoção da Saúde, instituição essa onde ainda trabalho. Este trabalho, que era um estágio, na minha opinião, foi muito mais do que isso. Permitiu-me o contacto com uma realidade que era muito diferente dos meus contextos habituais e também muito diferente daquela que os meus colegas estagiários na altura também vivenciavam nos seus estágios. Esta diferença levou-me a uma grande interrogação científica sobre os atores e os espaços onde eu estava a estagiar. E desde muito cedo que fui tomando nota em diário de campo, e aqui o diário de campo tem uma história, deve-se muito à minha tradição epistemológica no campo da etnografia, já vão ver de seguida. Comecei a tomar nota das conversas, do que eu observava, seja de um ponto de vista distanciado, seja de um ponto de vista proximal, ou participante, melhor dito. E isto serviu-me para eu fazer o relatório de estágio, mas serviu para muito mais do que isso. Serviu também para eu sistematizar uma primeira observação etnográfica a estes territórios e estes atores, algo que depois eu viria a publicar num artigo científico no Global Journal of Community Psychology, e onde eu caracterizei um bocadinho a intervenção que eu realizei, a intervenção de redução de riscos e minimização de danos. Portanto, dizer-vos o que é. Mas, no entanto, esta fase foi uma fase ainda exploratória. Eu, depois deste meu estágio, fiz um estágio profissional nesta equipa de rua, onde dei mais corpo a esta observação etnográfica, de imersão no terreno, além da componente interventiva subjacente ao meu trabalho de psicólogo. Fui sempre conciliando com esta dimensão da observação e da investigação. Terminei de ir ao terreno em 2000, portanto, de outubro de 2009 a dezembro de 2013. Em dezembro de 2013 deixei de ir, portanto, observar estes territórios, estes atores. A vida deu outras voltas, fui trabalhar para uma comunidade de inserção para toxicodependentes, onde eu ainda trabalho, na instituição que eu há pouco vos referi, e regressaria, portanto, a este terreno, aos territórios psicotrópicos da zona ocidental do Porto, o bairro do Aleixo, o bairro Pinheiro Torres e o bairro da Pasteleira Velha, este triângulo maldito da droga, como diziam alguns nativos, ou o triângulo das Bermudas. Regressaria, dizia eu, em dezembro de 2014 com o meu projeto de doutoramento. E visava, sobretudo, sistematizar a ideia de uma revisitação etnográfica a estes territórios, uma vez que eles tinham já sido caracterizados no início dos anos 90 por aquele que viria a ser o meu orientador, o professor Luís Fernandes, e um dos nossos objetivos era avaliar precisamente como é que estes territórios e os atores que foram caracterizados no início dos anos 90 evoluíram ao longo destes 20 e tal anos. E, portanto, sistematizou-se aqui uma fase intensiva da minha observação, que foi coincidente com o meu processo de doutoramento. O meu trabalho de campo intensivo deu-se de dezembro de 2014 a março de 2018, e de março de 2018 até 2020 foi a fase da escrita da monografia, propriamente dita, que culminaria na minha tese de doutoramento em 2020 com o título Atores do Pó na Idade da Pedra, uma etnografia urbana das drogas. Depois de apresentada a tese,
com um júri constituído por pessoas da psicologia, mas também da antropologia. Por exemplo, o professor Ruben Sadorno teve um papel determinante nesta arguência e na construção deste trabalho, mas teria que ter elementos da psicologia também, nomeadamente a professora Marta Pinto, o meu orientador, desde logo, o professor Luís Fernandes. Mas, sobretudo, eu depois de ter a tese pronta, divulguei a alguns colegas, disseminei um bocadinho os meus resultados de investigação, e houve um sociólogo, João Queiroz, portanto, do Departamento de Sociologia, do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, que depois de ler o meu trabalho sugeriu a publicação do mesmo em livro, sendo que eu teria que alterar ou reduzir algumas partes de forma a caber numa estrutura deste género. E então, em 2023, este ano precisamente mais concretamente no mês passado, eis que sai o meu livro pelas edições Outro Modo, intitulado Atores do Pó na Idade da Pedra, uma etnografia urbana das drogas. Portanto, tem exatamente a mesma designação que a minha tese de doutoramento e está de uma forma mais resumida relativamente à tese. Podem adquiri-lo falando diretamente comigo por aqui ou então entrando em contato diretamente com a editora que é a Outro Modo, Cooperativa Outro Modo. Mais recentemente publiquei um artigo com o João Queiroz e com o professor Luís Fernandes também no Le Monde Diplomatique, que visa, por um lado, dar uma panorâmica desde o início dos anos 80 até agora do que foi, de facto, caracterizar uma zona de periferia urbana degradada, e esse artigo pode encontrá-lo na edição deste mês do Le Monde Diplomatique, que também faz referência ao meu livro e alguns achados de terreno do meu livro. Bom, além dos artigos que eu publiquei, além da minha etnografia, que foi destes moldes que eu vos estou a dizer, eu tenho uma identidade de psicólogo, eu sou psicólogo clínico, portanto faço intervenção psicológica em vários contextos, em contexto sobretudo de hospitalar privado, e eu sentia-me, depois de terminada uma etnografia e tendo conseguido arranjar, digamos assim, esse trabalho, eu teria que encontrar um modelo teórico, psicoterapêutico, que me ajudasse a intervir nos fenómenos que eu estava a observar. Foi aí que eu fui parar a algo que tem vindo a marcar a minha formação, principalmente desde março de 2021, que foi a psicanálise de inspiração lacaniana. No Centro Português de Psicanálise, a Associação Lacaniana Internacional, do qual sou membro desde essa altura, portanto, de março de 2021. A formação em psicanálise lacaniana é uma formação aberta e é uma formação constante, que se baseia num tripé, o tripé da formação pessoal, da supervisão e do estudo teórico. Este tripé não tem que ser cumprido de uma forma estandardizada, mas tem que ser respeitado, nomeadamente os tempos de permanência em cada um destes vértices do triângulo. Porque a opção por Jacques Lacan, eu poderia aqui fazer um vídeo sobre isso, não vou fazê-lo por razões de espaço e de tempo, mas estando eu, depois desde 2021, muito mergulhado na clínica e já muito afastado de um estudo de terreno, que foi aquilo que eu fiz, eu teria que, de certa forma, conciliar estas duas dimensões que estavam dispersas no meu espírito científico, digamos assim. Por um lado, um aspecto que se relacionou com a minha imersão no terreno e, por outro lado, com uma presença quase sistemática num contexto de gabinete, um contexto fechado, um contexto controlado. Ou seja, acabaram por encarcerar-me um bocadinho no consultório. A vida encarcerou-me um bocadinho no consultório, mas eu tentei tentar perceber como é que eu poderia ver o terreno com esta minha nova posição perceptiva, que é a posição clínica. E foi então que eu me lembrei de fazer o meu pós-doutoramento, iniciado em março de 2023, onde vou sistematizar a intervenção psicológica com imigrantes, tenho vindo a fazê-lo. O título do meu pós-doc chama-se mesmo Intervenção Psicológica com Imigrantes, articulações possíveis entre os saberes clínicos e etnográficos, precisamente porque os imigrantes podem, de certa forma, confluir estes dois registros que estão, de certa forma, dicotomizados no meu espírito científico. Um lado de terreno, um lado sociocultural, um lado da cultura, que vinha muito da etnografia,
e um lado clínico, que é aquele que eu exerço agora. Estas primeiras aproximações levaram a um campo, a 3 campos fundamentais, que fazem esta fusão, digamos assim, entre um domínio mais antropológico ou cultural e um domínio mais clínico, que são os campos, os terrenos da etnopsicanálise, da etnopsiquiatria e da etnopsicologia, que é onde eu inscrevo o meu projeto de pós-doutoramento. Eu penso que isto é uma boa forma de eu dar-vos aqui uma pequena aproximação, em jeito de apresentação de quem eu sou, de como tem sido o meu trabalho. Falei-vos da minha tese de doutoramento, do meu percurso até chegar à minha tese de doutoramento, e de como é que depois do doutoramento eu me encontro na clínica, isto é, num contexto fechado de gabinete, e como é que eu tive que recuperar um lado etnográfico, um lado cultural, para exercer a minha própria clínica, encontrando aqui a figura do imigrante, mas não exclusivamente ele, mas aqui o que eu estou a tratar é o imigrante. O imigrante como alguém que pode confluir estas duas áreas, de olhar e de perceber a realidade. Portanto, espero que este seja um vídeo de apresentação. Eu vou fazer outros vídeos sobre algumas leituras que eu farei no âmbito destas 3 questões aqui, que eu situo, que são os meus campos interventivos, o lado etnográfico das drogas, não é? O lado da intervenção psicológica em imigrantes, do meu pós-doutoramento, o lado das drogas e da etnografia do lado do meu doutoramento, e no meio, algo no meio, neste tripé, a psicanálise, em particular a psicanálise lacaniana, e de como é que ela pode ser a proposta mais desafiante para nós pensarmos uma intervenção que recupera o sociocultural. Por várias questões que eu não vou agora enumerar, mas não hesito em deixar de referenciar uma, é que o principal influenciador, um dos principais influenciadores de Lacan foi Claude Lévi-Strauss, um grande antropólogo francês, e portanto que deu grande inspiração a Jacques Lacan. Mas mais razões poderiam ser exploradas para eu ter optado por esta escola. Portanto é isto, espero que usufruam dos vídeos, deixem um like no meu canal, comentem algo se vos apetecer, e isto é para ser um espaço de discussão. Eu venho aqui ao canal expor algo de mim, das minhas investigações, das minhas leituras, clínicas etnográficas, clínicas e etnográficas, sempre neste registro, culturais e clínicas, socioculturais e políticas, políticas e antropológicas. Este é o meu domínio de investigação e de olhar a consulta e a realidade, enfim, ao fim e ao cabo. Portanto, espero que este seja um vídeo de apresentação e lanço-vos desde já o convite para continuarem a vir ao canal. Deus a todos e a todas, e continuação de um bom trabalho para vocês.